Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a essa live aqui que eu estou fazendo todos os dias e hoje cedo eu fiz uma também. Por quê? Porque ontem eu não pude fazer, olha só, né? Que triste. Mas eu fiz a live hoje, tá bom? Correspondente de ontem. Vá lá dar uma olhadinha lá onde eu continuei o assunto que eu comecei anteontem, que foi a antropologia platônica, ou seja, o que é o homem para Platão. Comecei anteontem falando lá da antropologia platônica. Hoje eu avancei, eu falei sobre a estrutura da alma humana para Platão. Falei que o homem ele tinha essa característica dualista, né? O homem ele é corpo, mas ele também é alma. E a alma ela tem uma estrutura tripartite. Ou seja, nós temos a alma concupiscível ou apetitiva, a alma irascível, que é a alma do ímpeto, e a alma racional, que é aquela que conhece as coisas, tá bom? Então nós temos aí essas três partes da alma para Platão. Isso nós falamos hoje cedo, na live anterior. Dá uma olhadinha lá que você vai ver. Inclusive nós falamos do mito do carro alado. O que é o carro alado, né? Nós temos lá um auriga, que é um condutor. Nós temos o cavalo bom e obediente, o cavalo mau e desobediente. E aí nós temos o seguinte, o que são essas três coisas aí? A alma racional, que é quem conduz o ser humano. A alma irascível, que obedece à alma racional. Ou seja, o ímpeto tem que estar ligado à razão. E temos a alma concupiscível, que é a alma dos desejos, que tem que ser controlada ali. Porque nós vimos que se não for controlado, o sujeito está lascado, né? E aí eu falava o seguinte, ó, não perca a live de logo mais, porque a live seguinte, porque nós vamos falar da República em Platão. E o assunto da República, né, essa obra de Platão chamada República, diz respeito especificamente a esse tipo de assunto que nós falamos mais cedo, né? Isso aqui é muito interessante porque, vamos lá então, vamos começar então definitivamente aqui. Platão escreve uma obra chamada A República. Ok? Eu tenho aqui uns exemplares da República, tem uns 2, 3 exemplares da República aqui em cima. Mas é o seguinte, essa obra A República, nela, Platão está buscando entender o que é a justiça. E para isso, para entender o que é a justiça, o que ele precisa fazer? Ele precisa tentar entender, vamos dizer assim, o que ele precisa fazer, né? Ele precisa tentar entender que a justiça é um tema difícil de ser encontrado, né? Mas por quê? Você imagina o seguinte, o que interessa em última instância? Interessa você saber o que você precisa saber para ser justo. Ou seja, o ser humano, ele busca a justiça, ele tenta entender o que é a justiça. Bom, eu saber o que é a justiça é difícil sozinho, né? Porque no fundo, achar justiça num sujeito é complicado. Então vejam, o que Platão ele vai sugerir? Ele vai falar o seguinte, o exemplo dele é muito interessante. Ele fala assim, bom, como é difícil achar justiça num ser humano, então é melhor você fazer o seguinte, você pegar vários seres humanos e aí dessa média, vamos chamar assim, dessa média de vários seres humanos, você é capaz de encontrar a justiça ali. É como se fosse o exemplo do Platão, que ele apresenta lá na República, ele fala assim, olha, uma coisa é você olhar para um ser humano só, é como se você estivesse olhando para uma letra muito pequena. O que você precisa saber, o que você precisa fazer, né? Vamos dizer assim, o que você precisa fazer para poder ler as coisas? Você precisa aumentar o tamanho da letra. Aumentar o tamanho da letra é fazer o que nesse caso? Porque com a letra grande você consegue ler melhor. Mas aumentar o tamanho da letra significa o quê? Significa você aumentar a quantidade de seres humanos. Então, olhar a justiça num sujeito é difícil, mas quando você tem a amplitude do que são os sujeitos, você consegue identificar a justiça ali. E o que seria essa amplitude do que são os sujeitos? É você procurar a justiça numa cidade. Isso é amplitude aí. É buscar a justiça na cidade. E vejam, é por isso que Platão na República vai tentar construir essa cidade ideal. Porque ele está querendo como, vamos dizer assim, como finalidade mesmo, achar
a justiça no ser humano, para o ser humano ser justo. O que eu preciso fazer para ser justo? Mas para eu fazer algo para ser justo, eu tenho que saber o que é a justiça. Porque se eu não sei o que é a justiça, não adianta nada, eu nunca vou ser justo. Tá claro? Isso é muito importante, então, você entender. Mas vamos lá, então. Como é que ele constrói essa cidade ideal, então, lá na República? A primeira pergunta, em que se baseia essa cidade ideal? Essa cidade ideal ela se baseia no homem. E aí, ao final, eu vou tentar ver se eu lembro, né, de comentar uma tese aí do Eric Fögling, que é uma tese um tanto quanto interessante, tá? O objetivo não é ficar comentando o Eric Fögling, o objetivo é comentar o Platão, mas a tese é interessantíssima, que eu vou tentar mencionar no final. E é o seguinte, em que se baseia a cidade? No homem. Grave isso daí. É baseada no homem. Por quê? Porque a estrutura da cidade ideal é semelhante à estrutura do homem. Semelhante significa que ela guarda uma dada proporção. Então, alguma coisa que acontece na cidade ideal vai acontecer também no homem. Tá? Então, você tem que entender isso. A estrutura da cidade ideal é semelhante à estrutura do homem. O que significa isso? Significa que a cidade ela tem certas coisas que estão presentes no ser humano, tá bom? Essa é a primeira coisa importante aí. E aí, veja bem, Platão ele vai falar logo de cara que o ser humano ele não é um ser autárquico. O que significa essa autarquia, né? Auto é a si mesmo, arquia é governo, arqué é princípio, né? Vamos dizer assim, princípio, né? Não é nem governo, governo é kratos, né? Mas o que é arqué? É princípio. Então, o princípio do homem não está nele mesmo. Isso significa que o homem não se basta. O homem sozinho ele não vive de modo satisfatório. E não vive em que sentido, gente? Não vive pelo seguinte: imagina um ser humano sozinho assim que ele nasce. Você sabe que o ser humano quando nasce, ele precisa de ter um outro ser humano ali para que ele possa sobreviver. Sozinho, o ser humano não vive. Não vive. Eu tenho experiência aqui porque eu tenho 3 filhos de ver isso. Por exemplo, meu filho mais novinho tem 9 meses atualmente, tá? Então, assim, o que você tem que entender aqui, então? Você tem que entender o seguinte: o ser humano ele não é autárquico. O que significa isso? Significa que ele não se basta a si mesmo, ele precisa de outros seres humanos, né? Desde pequeno, e não só desde pequeno, vamos ser sinceros. O ser humano, ele precisa de outros seres humanos até na fase adulta. Na fase adulta, para quê? Para que ele possa fazer o alimento só dele? Não, porque o ser humano ele precisa de outras coisas além do alimento. Você pode falar, não, o ser humano ele pode plantar a comida dele e ele vai ficar bem. Ok, ele pode plantar, mas é só isso? É só isso que o ser humano precisa para, vamos dizer assim, atingir a excelência, a areté. E por falar em areté, lembrando, isso aqui é um empreendimento da Academia Areté também. Visita lá no Facebook a página da Academia Areté. Visita lá no YouTube o canal da Academia Areté e aproveita porque eu coloquei domingo passado uma entrevista muito bacana sobre a história da música, né? Aí o maestro Antônio Gastão, né, que é especialista nesse assunto, ele vai falando como é que é a característica da música medieval, depois a característica da música renascentista, depois a música barroca, a música clássica, a música romântica, a música do período moderno e depois a música do período pós-moderno, vamos dizer assim. Vale a pena dar uma conferida lá no canal da Academia Areté no YouTube, tá bom? Não deixa de curtir também não e de seguir o canal lá da Academia Areté no YouTube, tá bom, pessoal? E não deixe de visitar também o www.academiaareté.com.br, onde nós estamos lançando alguns cursos lá. E o primeiro curso que já está lá para você fazer é o Clube de Debate Oratória, tá bom? Não deixa de se inscrever lá não, vale muito a pena. Se você não vai se inscrever, se de repente você já é adulto aí, coloca teu filho para fazer, vai ser muito interessante ele adquirir essas habilidades de falar bem, argumentar bem, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, o que Platão ele quer? Está dizendo, para o ser humano atingir essa excelência da vida dele, a areté, né? Essa excelência, ele precisa estar junto com outros seres humanos, ou seja, na cidade. E a pergunta então que nós fazemos é a seguinte: o que uma cidade precisa? O que é necessário numa cidade? Platão vai falar o seguinte, olha, uma cidade ela precisa primeiro de pessoas que trabalham nas necessidades materiais da cidade.
que seriam essas pessoas que trabalham nas necessidades materiais? A cidade precisa de agricultores, né, que são os alimentos. O alimento é material, as pessoas precisam disso, precisam comer, as pessoas precisam se vestir, ou seja, precisa de tecelões, precisa de comerciantes que possam, né, vender esses produtos, tanto os alimentos quanto as roupas. A cidade precisa de pedreiros, precisa dessas pessoas em geral. Ou seja, a primeira coisa que uma cidade precisa: pessoas que trabalhem nas necessidades materiais dela. Primeira coisa, grave isso daí. Isso é muito importante você saber, porque vou colocar como trabalhadores aqui, mas não é bem trabalhadores que Platão fala, não. Ele não fala de trabalhadores, porque senão a gente cai numa espécie de marxismo que as pessoas falam, Platão, o primeiro comunista. Não é nada disso. Não é nada disso. É uma visão pueril do Platão e de quem não entendeu Platão. Porque Platão está falando, uma cidade precisa de pessoas que trabalhem nas necessidades materiais dela. É isso que ele está falando. Então ali está o dono do negócio, o seu funcionário. Todo mundo está ali que trabalha nas necessidades materiais. Quem são esses então? Artesãos, comerciantes, agricultores. Ok? Primeira classe então, pessoas que trabalham nas necessidades materiais da cidade. Só que uma cidade ideal, essa cidade que Platão está criando, essa cidade ela vai gerar uma certa inveja das outras cidades, porque essa cidade ela vai prosperar. Porque Platão fala que uma cidade que só faz o que é necessário para as pessoas é uma cidade de porcos, né? O Sócrates lá, o personagem Sócrates na República vai falar isso. É uma cidade de porcos. Então a cidade ela precisa de mais. A cidade precisa de mais. Precisa dar um certo conforto para as pessoas, né? E aí vejam, essa cidade que gera conforto para os seus habitantes é uma cidade que vai gerar inveja também das outras cidades. Essas outras cidades vão querer invadir essa cidade que gerou prosperidade para os seus habitantes. Então percebam, além da classe de pessoas que trabalham nas necessidades materiais, essa cidade de Platão ela precisa também de pessoas que possam defender e guardar a cidade. Ou seja, nessa cidade você precisa de uma classe de guardiões. Você tem que ter os guardiões da cidade, aqueles que vão defender a cidade das ameaças externas. E vejam, também das ameaças internas. Porque vão ter certas anomalias. Toda cidade pode possuir anomalia, né? Então, esses guardiões vão defender a cidade dos ataques externos e dependendo de alguns problemas internos ali que possam aparecer também. Tá bom? Então, o que a cidade precisa por enquanto? Para Platão lá na República, nessa cidade ideal, a cidade precisa do quê? A cidade precisa de pessoas que trabalham nas necessidades materiais, a primeira classe. A cidade vai precisar de uma classe de guardiões, ou seja, pessoas que possam defender a cidade. E uma terceira classe agora. Uma classe de pessoas que possam governar a cidade, administrar a cidade, dizendo o que cada pessoa tem que fazer. Então nós temos as três classes aí. Que classes são então? Uma classe de pessoas que possam trabalhar nas necessidades materiais da cidade, comerciantes, artesãos, agricultores, pecuaristas, enfim. Precisa de uma classe de pessoas que possam defender a cidade e uma última classe, uma classe de pessoas que possa governar a cidade, administrar a cidade. Então nós temos as três classes aí importantes, tá bom? Já dito logo de início. Repetindo então, para vocês frisarem bem. Primeira classe, pessoas que trabalham nas necessidades materiais da cidade. Artesãos, comerciantes, agricultores. Segunda classe, pessoas que possam defender e guardar a cidade. São os guardiões. Terceira classe, pessoas que possam governar e administrar a cidade, que são os governantes propriamente ditos, tá? Então vejam, a questão é a seguinte agora. Quem é que deve compor cada uma dessas classes da cidade? Quem deveriam ser os trabalhadores, aqueles que trabalham nas necessidades materiais? Quem são aqueles que devem ser os guardiões? Quem são aqueles que devem ser os governantes da cidade? Platão dá uma resposta bem simples. Estão lembrados da live anterior que eu falei que o ser humano ele tem três partes na alma? A alma racional,
que tem a sua sede na cabeça, a alma irascível, que é a alma do ímpeto, da ação, que tem a sua sede no tronco, e a alma concupiscível, ou a alma apetitiva, que tem a sua sede aqui no baixo ventre, da barriga para baixo. Não é assim? Inclusive, olha só que interessante, quando você fala assim, não, eu estou pensando aqui, é a cabeça. Quando você, né, ou seja, a alma racional. Quando você fala assim, não, pode deixar que eu vou lá fazer. Você bate no peito, porque é aqui no tronco que está a sede da alma irascível. E a alma dos desejos está daqui para baixo, onde você come, onde tem inclusive os desejos sexuais ali. Não é assim? Então nós temos essa estrutura da alma aí para Platão. E aí vejam, nós temos as três classes. Aqueles que trabalham nas necessidades materiais, aqueles que guardam e defendem a cidade e aqueles que governam. Então quem deveria ser um membro, por exemplo, dos trabalhadores, daqueles que trabalham nas necessidades materiais? Platão vai falar, a resposta é bem simples. Os membros, esses sujeitos que trabalham nas necessidades materiais, têm que ser aqueles em que neles prevalece o aspecto concupiscível. Vou repetir. Os trabalhadores têm que ser aqueles em que neles prevalece o aspecto concupiscível da alma. O aspecto dos apetites, de querer, vamos dizer assim, de desejar as coisas. Então, se os trabalhadores desejam as coisas, é melhor que você coloque essas pessoas que desejam as coisas para serem os trabalhadores, porque elas vão trabalhar com mais afinco, vão fazer melhor. E uma coisa vale a pena ressaltar aqui. Não é que essas pessoas só têm essa alma. Não, eles têm os três. Todos os seres humanos têm os três. A alma racional, a alma irascível e a alma concupiscível. Todos os seres humanos têm os três. Mas nessa primeira classe, que é a classe daqueles que trabalham nas necessidades materiais da cidade, nessa classe tem que ser colocada aquelas pessoas em que nelas prevalece. Essa palavra é muito importante. Tem que ser colocada nessa classe, então, aquelas pessoas em que nelas prevalece o aspecto concupiscível. Prevalece. Não significa que ela não tenha o aspecto irascível e racional. Entenderam? Então, nessas pessoas prevalece o aspecto concupiscível, porque elas desejam fazer as coisas. Então, é melhor que elas fiquem ali para poder trabalhar em geral. Tá bom? Então, essa é a primeira classe, né? A segunda classe de pessoas são os guardiões. E quem tem que ser os guardiões? Olha, é simples agora, nós só vamos num ascendente aqui, é melhor falar assim, desse modo. Nós temos então a primeira classe, a classe daqueles que trabalham nas necessidades materiais, tem que ser aqueles em que neles prevalece o aspecto concupiscível, a alma apetitiva. Nos guardiões tem que prevalecer o aspecto do ímpeto, ou seja, a alma irascível, do sujeito ir lá e fazer as coisas. O sujeito não pode hesitar na hora que tem que fazer algo. Então, a classe dos guardiões tem que ser feita por pessoas em que nelas prevalece esse aspecto irascível. E por último, no nível mais elevado aqui, é a classe dos governantes. A classe dos governantes tem que ser feita por pessoas em que nelas prevalece a alma racional. Tá certo isso daí? Então vejam, nós temos aí 3 classes para Platão, por isso que não podemos falar, Platão, o primeiro comunista. Nada a ver, quem fala um negócio desse não entendeu nada. Não entendeu nada de Platão. Porque, por exemplo, aquilo que o Karl Marx, por exemplo, falaria dos trabalhadores, né? Você coloca aqui trabalhador e proletário, vamos chamar proletário na linguagem marxista, e o burguês dentro de uma mesma classe. Para Platão é uma única e mesma classe. Então já começa por aí, as categorias são distintas. Então não tem nada a ver você falar que Platão foi o primeiro comunista aí. Não tem nada a ver, percebem? Então vejam, voltando aqui ao nosso assunto. Nós temos então a classe dos trabalhadores. A classe trabalhadores que eu digo são aqueles que trabalham nas necessidades materiais da cidade, tá? Estou resumindo, chamando de trabalhadores. Então os trabalhadores, os guardiões e os governantes. Os trabalhadores, prevalece neles a alma concupiscível. Os guardiões, prevalece neles a alma irascível. E os governantes, prevalece neles a alma racional. Ponto.
Próximo parágrafo agora. A questão é, cada uma dessas classes e cada um desses seres humanos, eles têm que buscar uma virtude. Então vejam, se nós tivéssemos que organizar a nossa vida, nós pensaríamos o seguinte, olha, o ser humano ele é corpo e ele é alma. Corpo e alma. O ser humano é corpo e alma. Na cabeça está sediada a razão. No tronco, a alma irascível. E no baixo ventre, a alma concupiscível. Ok? Lembra que eu falei lá no início que a estrutura da cidade é semelhante à estrutura da alma humana? É por isso. Porque nós vamos ter uma parte que governa a cidade, uma parte que vai agir para defender a cidade e uma parte que vai desejar fabricar as coisas para a cidade. Aí você entende. Então a parte que governa seriam os governantes da cidade. A parte que age é a parte dos guardiões. E a parte que deseja fazer as coisas são os trabalhadores. E aí vejam, cada uma dessas classes tem que buscar uma virtude. O que é virtude? Excelência. Areté, que é o nome da nossa escola aqui, Academia Areté. Então vejam, cada uma das classes busca uma excelência, uma virtude, areté. Qual é a virtude buscada pelos governantes? Bom, se os governantes, neles, prevalece a alma racional, ora, então eles vão buscar algo que é próprio da razão. O que é próprio da razão? A prudência, a sabedoria. É isso que os governantes vão buscar. A prudência ou a sabedoria. Ora, buscar a sabedoria, desejar a sabedoria, amar a sabedoria, é a palavra filosofia. Então é por essa razão que Platão vai dizer que o governante da cidade tem que ser o filósofo. Por quê? Porque é ele, com a sua capacidade racional, que vai amar a sabedoria, vai buscar o saber. E aí, vejam bem, é o filósofo que conhece a essência da realidade, sabendo como as coisas são, podendo o quê? Direcionar cada um para a sua função específica na cidade. Ok, então vejam, o rei da cidade tem que ser um rei filósofo. É o que Platão fala. O governante é o rei filósofo. Rei porque é governante, filósofo porque ele ama a sabedoria e ele busca o quê? Ele busca a estrutura última da realidade, né? E aí eu tenho aqui a minha irmã, a Marinês, perguntando, nossos governantes estão longe dessa concepção da República de Platão. Estão muito, mas muito longe, óbvio que estão né, quilômetros de distância. Porque, no fundo, eles não estão buscando a sabedoria, para início de conversa. Já de muito tempo no Brasil, né, aí no mundo, nós poderíamos dizer que os governantes, eles não, a última coisa que eles estão interessados é na busca pela sabedoria, de fato, né? E aí, por isso que depois, na próxima live, na live de amanhã, eu vou falar sobre as formas de governo. E aí você vai ver, a minha irmã se chama Maria Inês, né? Você vai ver, Maria Inês, que existem formas sadias e formas degradadas de governo. Nós vamos ver isso aí amanhã. Tá? Preste atenção que amanhã vai ser uma live muito bacana onde eu vou falar essas formas de governo e vamos falar uma surpresinha aí, ao contrário do que muita gente pensa. Na Grécia Antiga, Platão considerava a democracia como uma forma de governo nociva, degradada, como nós vamos ver amanhã, tá? Segura a onda aí porque amanhã o assunto é esse. Mas veja, só para a gente encaminhar para o final da live de hoje aqui, da aula de hoje. Nós temos o seguinte, então, o governante ele tem que buscar sabedoria. Então, esse indivíduo que é governante, com a sua alma racional, ele deve buscar a sabedoria, a prudência. E os guardiões? O que os guardiões têm que buscar? Se neles prevalece a alma irascível, o que é aquilo típico da alma irascível? É a fortaleza. Então a fortaleza, ou a coragem, nós poderíamos dizer, fortaleza e coragem aqui, vamos tomar mais ou menos como sinônimo, a fortaleza dá origem à coragem. Os guardiões têm que buscar essa fortaleza, essa força. Então é a força do guardião. O guardião tem que ter essa força para defender a cidade, a coragem para defender a cidade. Essa é a virtude dos guardiões. Então vejam,
Se o governante busca a sabedoria, os guardiões buscam a fortaleza. E aqueles que trabalham nas necessidades materiais da cidade, o que eles buscam? Esses aí buscam a virtude chamada temperança. Temperança. O que é temperança? Temperança não tem nada a ver com esperança, não. Temperança tem a ver com tempero. Tempero de comida. O que é tempero? Tempero é algo que tem que estar na medida certa. Não pode estar nem de mais, nem de menos. Imagina você vai comer, sei lá, um bife, né? Só que você vai temperar um pedaço de bife desse tamanho aqui. Imagina você tem que vai colocar uma colher de sal, colher de sopa de sal ali. Vai ficar intragável o negócio de salgado. Vai ficar extremamente destemperado nesse sentido, com excesso de tempero. Agora, se você não colocar tempero nenhum também, sal nenhum, fica insosso, né? Essa expressão que nós usamos, fica insosso, sem o salzinho ali, um saborzinho extra. Então, veja, a temperança é um equilíbrio, é um meio termo. Não é à toa quando você usa a expressão, você fala, fulano é uma pessoa destemperada, ou seja, uma pessoa que não tem equilíbrio, não consegue se controlar. Então, a temperança é uma espécie de controle. Então, aqueles que trabalham nas necessidades materiais da cidade, em que neles, olha só, neles prevalece a alma concupiscível dos desejos, esses desejos têm que ser controlados. Ou seja, essas pessoas têm que fazer aquilo que compete a elas fazer na medida certa, nem em excesso, nem em falta. Por exemplo, sei lá, você está diante de um sujeito que fabrica sapatos. Ele tem que fabricar 1000 sapatos naquele dia, né? Sei lá, uma fábrica com várias pessoas fabricando sapatos. Tem que fabricar 1000. Para que você vai fabricar 2000 em excesso? Não tem necessidade. Controla o seu desejo de fabricar coisas a mais, mas também controla o seu desejo de não fazer nada, de ficar na preguiça, sei lá, na indolência. Tá? Então a temperança, ela é essa virtude que é o controle dos desejos aí necessariamente. Tá bom? O controle, então, da classe dos trabalhadores, daqueles que, vamos dizer assim, daqueles que trabalham nas necessidades materiais da cidade. Então você já sabe, já percebeu o seguinte, olha, os governantes buscam a sabedoria, os guardiões buscam a fortaleza ou a coragem, e os trabalhadores, aqueles que trabalham nas necessidades materiais da cidade, buscam a temperança. Ora, raciocina agora, olha o que Platão vai falar que interessante. Platão vai falar o seguinte, olha, presta atenção nesse quando cada uma das classes, os governantes, guardiões e trabalhadores, quando cada um faz aquilo que lhe compete fazer, ou seja, quando os governantes são sábios e prudentes, quando os guardiões são fortes e corajosos, e quando os trabalhadores são temperantes e são controlados ali, são equilibrados, ora, automaticamente, olha o que Platão vai falar que bacana, automaticamente surge a justiça na cidade. O que é a justiça então? Quando na cidade em primeiro lugar, o que é a justiça na cidade? A justiça na cidade ela ocorre quando cada um faz aquilo que lhe compete fazer. Ou seja, os governantes são sábios, os guardiões são fortes e corajosos e os trabalhadores eles são temperantes e equilibrados. Tá claro isso daí? Então, quando você tem essa situação, governantes sábios e prudentes, guardiões fortes e corajosos e trabalhadores temperantes e equilibrados, automaticamente você está diante de uma cidade que é justa. Justa. Porque cada um está fazendo aquilo que lhe compete fazer. Não sobra para ninguém fazer o trabalho do outro. Tá claro isso daí? Então vejam, a justiça ela é uma virtude. Vocês vejam que eu falei de virtudes aqui, ó. Prudência, fortaleza, temperança e automaticamente aparece uma quarta virtude aí chamada virtude cardeal. Essas são as famosas virtudes cardeais. E aparece automaticamente a virtude da justiça. Né? O que são as virtudes cardeais? Igual os pontos cardeais. Não é assim? Pontos cardeais são pontos que direcionam a nossa vida. E essas virtudes, elas direcionam a nossa vida também.
né? Eles direcionam a nossa vida. Então nós temos aí 4 direções interessantes, que são a direção da sabedoria, a direção da fortaleza, a direção da temperança e automaticamente aparece a direção da justiça. Essas 4 virtudes, elas aparecem na cidade, quer dizer, elas aparecem na cidade quando o governante é sábio, o guardião é forte, o trabalhador temperante. E essa 4ª virtude aqui, ela aparece automaticamente quando isso tudo está harmonizado, quando tudo está ajustado, quando está equilibrado. Tá bom? Vejam, falta responder uma pergunta agora. O que é o homem justo? Porque a cidade justa nós já entendemos. É uma cidade onde cada um faz aquilo que lhe compete fazer. Mas lembra que nós falamos que a estrutura da cidade é semelhante à estrutura do ser humano? Ou seja, o ser humano que tem a alma racional, irascível e concupiscível, a estrutura dele vai ser semelhante à estrutura da cidade. Ou seja, há no ser humano uma parte que o governa. Lembra lá do mito do carro alado, que nós fizemos uma live hoje cedo? É a live anterior a essa daqui, que está lá no Instagram. Procura lá. Vejam, nós temos a estrutura tripartite da alma. Alma racional, alma irascível e alma concupiscível. Ok? Agora veja. Isso também está na cidade, como nós vimos. Nas classes prevalece essa distinção. Então vejam, quando nós vamos ter um ser humano justo? Do mesmo modo que acontece na cidade. Quando, olha só, estou até apontando para a cabeça. Quando acontece a justiça, e aí presta atenção no que eu vou falar aqui. A justiça, ela ocorre quando o sujeito busca a sabedoria, tendo a força necessária para controlar os seus desejos, sendo temperante. Vou repetir. O ser humano ele vai ser justo quando ele busca agir com sabedoria, tendo a força necessária para controlar os seus desejos. Ou seja, é idêntico à cidade. Quando o sujeito ele é prudente e sábio, quando ele é forte e corajoso, ou seja, ele tem a força para controlar a sua alma concupiscível, que seria os seus desejos, ou seja, o sujeito ele é temperante, automaticamente você está diante de um sujeito que vai ser o quê? Justo. Justo. Vamos a um exemplinho para a gente entender? Imagine que você, sei lá, vai pegar um ônibus. Aqui na nossa cidade, aqui em Petrópolis, eu ando de ônibus ainda quando eu vou trabalhar no Rio, né? Eu ando muito de ônibus, todo dia eu ando de ônibus. E nos ônibus daqui da cidade de Petrópolis, diferentemente no Rio de Janeiro, você quase não vê cobrador nos ônibus, né? A antiga função do cobrador. Aqui em Petrópolis ainda há cobradores nos ônibus ainda, né? E aí é o seguinte, vamos supor que você entre no ônibus, presta atenção no exemplo, aí você dá, sei lá, a passagem aqui acho que está R$4,50, sei lá, vamos supor que esteja R$4,50, eu não lembro não porque eu uso Rio Card, né? Para andar, então, eu não, para falar a verdade para vocês, eu não sei o nome, não sei o valor do preço da passagem aqui em Petrópolis. Mas vamos supor que eu dê R$10 para o cara e a passagem custa R$4,50. Vamos supor que eu dei R$10. E aí o cara, com a passagem R$4,50, vamos supor que ele me devolva. Dei R$10 não, vamos melhorar o exemplo. Dei R$5 para ele. Dei R$5 para o cara, ele me deu R$4,50 de... R$4,50 é a passagem. Já tá tarde, estou com sono, né? 00:08 aqui. Deixei para fazer a live muito tarde. Mas vejam, meu raciocínio já não tá mais lá essas coisas, né? Mas vejam bem. Eu dei R$5 para ele, a passagem é R$4,50. E vamos supor que ele tenha me devolvido R$5,50. R$5,50. Provavelmente ele confundiu e pensou que eu dei R$10 para ele. Para pagar a passagem. Ele se confundiu. Ele guardou rápido ali o dinheiro, não percebeu e me deu R$5,50. A pergunta é, por que se eu devolver R$5 para ele, eu posso falar que eu estou sendo justo? Concordam que isso é um ato de justiça? A pergunta é, por que quando eu devolvo o troco que veio a mais, eu estou sendo justo?
Ora, é só você aplicar os conceitos que eu acabei de falar. Por que é só você aplicar os conceitos que eu acabei de falar? É só você raciocinar. Eu posso ter o desejo, olha só, baixo ventre, desejo, alma concupiscível. Eu posso ter o desejo de ficar com aquilo para mim. Mas vejam, se eu tenho sabedoria, se eu busco a prudência, a sabedoria, e lembra lá do carro alado, a razão ela é capaz de controlar a alma irascível, a alma do ímpeto, da ira, de agir, capacidade de agir, a minha razão, ela vai falar o seguinte, olha só, esse dinheiro não é seu, você vai prejudicar o sujeito ali, que vai ter que tirar do bolso dele para poder depois pagar a sua passagem que foi cobrada num valor indevido. Minha razão diz isso. O que a minha razão está dizendo para minha alma irascível? Controla esse desejo de ficar com esse dinheiro, porque esse dinheiro não é seu. Então vejam, quando a minha alma racional faz a minha alma irascível controlar esse desejo, que nesse caso não é bom, de ficar algo que não me pertence, ou seja, eu estou com o desejo de ficar ficar com algo que não me pertence. O que eu vou fazer? Eu vou devolver ao sujeito aquilo que é por direito dele. Percebem? Ora, e aí a minha irmã, Marinês, que está assistindo a aula que ela respondeu bem, olha, porque você foi sábio e teve coragem de controlar o seu desejo de ficar com dinheiro. Bingo! É exatamente isso. Você entendeu perfeitamente o conceito de justiça em Platão. Logo, o sujeito foi justo. É exatamente isso. Isso que é a justiça. Então vejam, quando eu dou algo que é do outro por direito, nessa definição de justiça, ora bolas, carambolas, não é assim como as pessoas falam. Esse é o conceito de justiça, é dar a cada um aquilo que é dele por direito. Não é dar aquilo que é dele simplesmente. É aquilo que é dele por direito. Porque a sua sabedoria também vai saber se você deve dar ou não algo para o cara. Porque veja bem, há um exemplo muito interessante que a gente pode parar para raciocinar aqui. Imagine o seguinte, um sujeito te emprestou mais armas. Olha, a arma é dele. A arma é dele, ele te emprestou. Né? Te emprestou temporariamente. Só que nesse momento, entre o tempo que ele te emprestou e o momento que você vai devolver, vamos supor que esse sujeito tenha ficado maluco. Tenha ficado extremamente belicoso, um sujeito perigoso e tal, maluco mesmo, total. Você vai devolver a arma para ele só porque é dele? Você vai devolver a arma só porque é dele? Não vai, concorda? Por quê? Porque é perigoso. Você não vai estar sendo justo só porque você está dando algo de volta para ele porque era dele originalmente. Você não vai fazer isso. Então vejam que a justiça, ela envolve uma certa prudência, no caso aqui, né? A sabedoria, né? Assim, para você julgar, por isso que é justiça, você julgar, raciocinar, se você vai devolver aquilo que é do sujeito ou não. Né? No caso do exemplo do troco do ônibus, aquele dinheiro por direito é do sujeito lá, que ele está dando a mais, não é seu. Então você raciocina desse modo, pensando o seguinte, olha, esse dinheiro não te pertence, então você vai ser sábio, tendo a prudência e a força, né, a coragem, que é a força para controlar o seu desejo de ficar com algo que não te pertence. E aí você vai estar sendo o quê? Justo, porque você está dando para o sujeito o seguinte, olha, tá aqui, ó, esse dinheiro, esse troco você me deu a mais. Esse troco você me deu a mais. Entenderam qual é a noção de justiça em Platão? É isso, é essa pergunta que Platão está tentando responder nessa obra dele aqui, ó, A República, que está aqui. Ele está tentando responder isso. O que é a justiça? E aí nós chegamos numa fórmula final aí. Tanto para a cidade, que é o quê? Cada um fazer aquilo que lhe compete fazer, e para o ser humano, que é o quê? O ser humano ter a alma dele racional buscando a sabedoria, a alma irascível buscando a coragem, a fortaleza, e a alma concupiscível tendo a temperança, sendo controlada para não fazer tudo aquilo que você deseja, porque senão você não vai estar sendo justo. Então nós temos essas 4 coisas aí, né? No final das contas você entendeu. Acho que você entendeu perfeitamente, né?
que é a justiça em Platão. E aí vejam, um último comentário aqui que vale a pena ser feito. Tá? Um último comentário. Que comentário é esse que vale a pena ser feito aqui? Pessoal, até Platão praticamente, as sociedades elas eram organizadas de modo cosmogônico, vamos dizer assim, ou cosmológico, vamos chamar melhor assim, cosmológico. O que significa isso? Significa que o governo da cidade, as funções diferentes na cidade, elas estavam relacionadas ao cosmos como um todo. Então, pega, por exemplo, o Antigo Egito. Por que no Antigo Egito o rei era o rei Sol? Por exemplo, sei lá, Atom, né? Aquele Ra. Por que você tem essa estrutura? Eu não sou especialista em mitologia egípcia, em religião egípcia, não. Mas você tem lá o seguinte, o Deus Sol e o faraó, ele é, vamos dizer assim, o próprio Deus Sol, muitas vezes. Ele é o próprio Sol, a estrela da manhã, aquela coisa toda, né? Ele é o próprio Sol. Então a estrutura da cidade, a estrutura social vai ser organizada a partir da estrutura do universo, do cosmos. Então você tem o Sol, quem vai ser a figura da Lua? A esposa do faraó, né? Vamos guardar as devidas proporções aí. Então você sempre vai ter a estrutura nessas sociedades anteriores a Platão, prestem bastante atenção nisso, organizadas a partir da estrutura do universo. Agora não. Percebam a diferença abissal entre Platão, e tudo que veio antes dele. Para Platão, olha só que genial que o Platão é. Ele vai falar que a estrutura da cidade, da sociedade, tem que estar fundamentada na estrutura harmônica do interior humano. Olha só o que eu vou falar novamente, vou repetir isso. A partir de Platão, então, as sociedades não devem mais se organizar a partir da estrutura cósmica, mas sim a partir da estrutura interna do ser humano, da estrutura equilibrada, ordenada do ser humano. Então, é o sujeito buscando a razão, os governantes têm que ser racionais, são os guardas sendo fortes e os trabalhadores temperantes e controlados. Então vejam, a cidade, em última instância, ela vai ser um reflexo do interior dos seus cidadãos. Olha que interessante. Vou repetir. As sociedades, no caso a cidade é a sociedade como um todo. A cidade, ela vai ser um reflexo exterior do interior dos seus cidadãos. Então, se você tem uma cidade onde os cidadãos não buscam a sabedoria, os governantes não buscam a sabedoria, os cidadãos mesmo, os cidadãos individualmente, eles não buscam a sabedoria, eles não buscam ser fortes e eles não buscam ser temperantes, você vai ter uma sociedade onde o sujeito só quer levar vantagem. Não é verdade? Só quer ceder aos seus desejos. Uma sociedade em que o sujeito só quer ceder aos seus desejos é uma sociedade que está fadada ao quê? À ruína. É uma sociedade desordenada, porque não é uma cidade de cidadãos justos. E aí, mais para frente, aí, talvez na live de sexta-feira, amanhã é quinta, né? Dia de Corpus Christi, do corpo de Cristo, já é quinta-feira, né? 00:18, né? Nós vamos comentar como tem que ser a educação do jovem ateniense. Como tem que ser a educação desse jovem. Por quê? Porque se esse jovem for educado para valorizar mais os seus desejos do que do seu caráter irascível e do que o seu caráter racional, você vai ter um mini funkeiro aí que fica rebolando na garrafa. Você está entendendo? Uma sociedade extremamente sexualizada que só olha para esses desejos mais baixos do baixo ventre, deixando de lado a capacidade racional de ordenar a vida dela. Percebem disso? E aí minha irmã aqui, a Marinês, escreve no chat, ela fala assim, ó, muito pertinente esta reflexão para os dias de hoje, completamente pertinente. Porque se a pessoa ela não consegue perceber
que ela tem que viver de um modo ordenado e buscar essa ordenação interna, não é externamente que ela vai buscar essa ordenação. E aí a gente cai naquela questão, né, que eu lembro uma frase do Olavo de Carvalho, lembra? Ele falou essa frase lá pelos anos de 2004, 2013, ele falava assim, olha só, o mundo seria um lugar muito melhor se não tivesse tanta gente tentando melhorá-lo. Eu lembro até hoje ele falando isso. O mundo seria um lugar muito melhor se não tivesse tanta gente tentando melhorá-lo. Por que ele está falando isso? Porque, afinal de contas, as pessoas estão querendo melhorar o mundo, mas não estão querendo melhorar a si mesmas. Ou seja, elas continuam desordenadas internamente, e aí entra naquela questão do Jordan Peterson, né? O Jordan Peterson, ele fala, ó, antes de você querer arrumar o mundo, vai arrumar o seu armário. Vai ver se teu armário está arrumado. Por que ele está falando isso? Porque tem um monte de gente, um monte de justiceiro social pensando em melhorar o mundo, temos que melhorar o mundo, mas o sujeito está cheio de defeito e nem percebe. Ou seja, ele não percebe que ele não é um sujeito desordenado internamente. E qual é a consequência disso? Se o sujeito está desordenado, ele vai gerar uma sociedade desordenada. Uma sociedade sem o quê? Uma sociedade sem essa estrutura harmônica. E no fundo, em termos platônicos, uma sociedade o quê? Injusta. É isso. Bom, pessoal, por hoje chega, né? Muito obrigado a todos pela paciência, por estarem comigo aí até esse horário. Para aqueles que vão assistir depois, assistam lá, curtam a página da Academia Areté no Facebook, aqui no Instagram, curte lá também segue lá o canal no YouTube, Academia Areté, e se matricule no nosso curso lá na nossa página www.academiaareté.com.br, onde nós vamos fazer alguns cursos aí, né? E já tá lançado já o clube de debate e oratória, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado a live de hoje aí, essa aula de hoje. Fiquem com Deus e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço.